Fala galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Só o ouro. Então nós vamos começar agora a falar sobre os direitos fundamentais. Agora, cumpre ressaltar aqui o seguinte, quando nós falamos em direitos fundamentais, você tem que entender que direitos fundamentais é um gênero o qual ele abarca 5 espécies. Então, acabam sendo espécies do gênero direitos fundamentais 5 tipos. Os direitos individuais, os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e os partidos políticos. Então entenda, tudo aquilo que eu coloco para o gênero direitos fundamentais, consequentemente eu aplico para as espécies. Agora, nem tudo que eu coloco para uma espécie eu acabo aplicando ao gênero, beleza? Como assim, professor? Veja bem, um exemplo clássico aqui, antes de eu começar a entrar nas questões. Vejam bem, a nossa Constituição ela vai falar que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas é um núcleo que nós temos na Constituição que não pode ser abolido. Eu posso alterar uma cláusula pétrea, eu posso modificar uma cláusula pétrea, mas eu não posso abolir uma cláusula pétrea. Então perceba, eu coloquei os direitos individuais como cláusula pétrea. Então eu coloquei uma espécie. Agora ele vai chegar e falar, olha, devido ao fato dos direitos fundamentais serem cláusulas pétreas, não. O direito fundamental não é uma cláusula pétrea, e sim os direitos individuais, ok? Mas vamos lá, vamos começando aqui, vamos para a primeira questão aqui. Vamos nessa. Primeira questão. Os direitos fundamentais têm o condão de restringir a atuação estatal e impõe um dever de abstenção, mas não de prestação. Errado. Como assim, professor? Vem cá comigo. Você tem que entender que os direitos fundamentais eles foram divididos em gerações, eles foram divididos em dimensões. A primeira geração, ela vem justamente contra o Estado absolutista intervencionista. O Estado absolutista era um Estado que ia nos fazer tanto a ponto de nos sufocar. Né? Tudo que nós íamos fazer, o Estado, ele estava no nosso pé. Então, por isso ele era chamado de Estado absolutista. Então, a primeira geração dos direitos fundamentais, ela vem justamente com o Estado liberal, com o Estado abstencionista. Então, na primeira geração, eu quero o quê? Um Estado que não faça. Por isso que nós falamos que a primeira geração, ela é marcada pelas liberdades negativas ou direitos de defesa. Ou seja, é um não fazer por parte do Estado. Beleza? Agora, o que acontece? Quando o Estado ele faz demais, que era o Estado absolutista, ele sufocava. Quando o Estado não fez nada, né, como o abstencionista, ele acaba dando muita desigualdade. Porque o forte começa a prevalecer ao fraco, o rico começa a pisar na cabeça do pobre, o empregador começa a escravizar o empregado. Então nós percebemos assim, cara, Estado absolutista, só quem ganha é o Estado. Estado abstencionista, só quem ganha é o forte. Então, o que nós buscamos? Um Estado prestacionista. E aí veio a segunda geração com a primeira Revolução Industrial, conhecido como a Revolução da Máquina a Vapor. Então, com a primeira Revolução Industrial, você vem com a segunda geração e ela, diferentemente, é marcada pelas liberdades positivas ou direitos de prestação, que é quando eu exijo um fazer, é quando eu exijo uma atuação comissiva por parte do Estado. Então, na primeira geração, eu tenho um Estado que não faça. Na segunda geração, eu tenho um Estado que faça. Então, ele vem e falou que a questão aqui, o Estado ele tem um dever de abstenção, mas não de prestação, errado. Ele tem um dever de abstenção e também de prestação. Então, vem comigo para que nós possamos daqui a pouco para a segunda. Então, a primeira geração de direitos fundamentais, ela vem justamente pregando o quê? As liberdades negativas ou os direitos de defesa, que é justamente isso aqui, é um não fazer pelo Estado. Já a segunda geração, diferentemente, ela vem marcado pelas liberdades positivas ou também chamado de direitos de prestação, que é justamente um fazer, só que é um fazer
moderado. Pelo Estado, ok? Então, vamos para a segunda questão. Vamos nessa. Segunda questão. Segunda questão. As pessoas jurídicas de direito público e privado também são titulares de direitos e garantias fundamentais, embora somente possam invocar aqueles que se mostrem compatíveis com as suas naturezas. Certinho, né? Vejam bem, nós temos que entender o seguinte, o direito fundamental, ele sempre tem que estar compatível com a sua natureza, né? Ou seja, tem direito fundamental que só foi feito para a pessoa física. Tem direito fundamental que só foi feito para a pessoa jurídica. Tem direito fundamental que foi feito para todos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o direito ele sempre tem que estar compatível com a minha essência, com a minha natureza, né? De vez em quando o examinador chega em prova e coloca assim, olha, devido ao fato de encontrarmos direitos fundamentais exclusivos para pessoas físicas, exclusivos para a pessoa jurídica, o concurseiro geralmente é da natureza dele ter receio de algumas palavras. E o exclusivo é uma palavra muito forte, né? E aí você fala assim, pô, será que tem direito exclusivo mesmo de pessoa física? Tem. Porque é o seguinte, se o direito tem que estar compatível com a minha natureza, vão ter alguns direitos que vão ser exclusivos de tal pessoa, outros direitos que serão exclusivos de outras pessoas. Então você vai colocar uma observaçãozinha aí no seu caderno para ficar só o ouro. Coloquem assim, ó. O direito fundamental sempre deve estar compatível. O direito fundamental sempre deve estar compatível com a natureza da pessoa. O direito fundamental sempre deve estar compatível com a natureza da pessoa. Sendo assim, podemos encontrar direitos exclusivos, tanto para as pessoas físicas, como para as jurídicas. Ok? Então, terceira questão. Vamos nessa. Os direitos e garantias fundamentais só podem ser invocados contra o Estado, pois somente o poder público figura como seus destinatários normativos, vez que os particulares são livres para atuar como lhes aprouver. Opa, vem aqui que eu tenho que te explicar alguns detalhes. Primeira coisa, isso aqui cai muito em prova, sobretudo se for prova do CESP, que é uma prova mais reflexiva, uma prova mais exigente. Eu quero que você entenda o seguinte. O direito fundamental ele foi criado para quê? Qual foi a finalidade para criarmos direitos fundamentais? O direito fundamental, pessoal, ele foi criado para ser um escudo que nós cidadãos íamos ter contra as ingerências abusivas do Estado. Você tem que entender que nós tínhamos um Estado absolutista, intervencionista. É aquele que ia fazer tudo do jeito que quer, a hora que quer, do jeito que achar conveniente. Né? E aí então nós ficávamos à mercê do Estado. Então nós tínhamos que ter um escudo, nós precisávamos de uma proteção contra esse Estado absolutista. E aí então vem os direitos fundamentais. Então a finalidade do direito fundamental é essa, proteger os indivíduos frente às ingerências abusivas do Estado. Ok? Eu vou até colocar isso aqui logo no slide para você não esquecer, isso cai bem em prova, quer ver? Então, qual foi a finalidade dos direitos fundamentais? Finalidade dos direitos fundamentais. O direito fundamental, então, ele teve por finalidade proteger os cidadãos frente às ingerências
frente às ingerências abusivas, frente às ingerências abusivas do Estado, frente às ingerências abusivas do Estado absolutista. Ou seja, ele é um escudo protetivo contra o Estado. Agora vem aqui comigo. O direito fundamental, então, ele foi criado no que chamamos de eficácia vertical. Você, cidadão, você particular, só teria direito fundamental quando o seu problema fosse um problema com o Estado. Se você tivesse problema com o Estado, todos os direitos fundamentais lhe seriam assegurados. Beleza? Agora, nós temos uma tal de relação horizontal. Ou seja, e as relações horizontais? E as relações em que o Estado não seja parte? E aquela situação em que seja problemas travados entre particulares? E aí, então, prevaleceu o interesse, uma doutrina que falava o seguinte, que o indivíduo só poderia invocar direito fundamental se o problema dele fosse problema com o Estado. Se o problema dele fosse um problema horizontal entre particulares, ele não poderia invocar direitos fundamentais. Só que com o tempo, os nossos problemas com o Estado, eles foram reduzindo e foram aumentando, né, gradativamente os nossos problemas com outros particulares. Então nós tivemos que mudar essa visão. E aí hoje nós adotamos uma teoria pacífica no Supremo, chamada de teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais, eles devem ser aplicados nas relações entre particulares, mesmo que o poder público delas não participe. Então, hoje o direito fundamental, ele tem uma eficácia irradiante. Eu não quero saber, não me interessa se o seu problema é um problema com o Estado, que é chamado de relação vertical, ou se o seu problema é com outro particular, relação horizontal. Hoje o direito fundamental, ele vai ter que ser invocado e vai ter que ser aplicado querendo ou não. Ou ele vai ser aplicado por bem, como nós esperamos que aconteça, ou ele vai ser aplicado judicialmente. Então vem aqui comigo na questão de novo, quer ver? Os direitos e garantias fundamentais só podem ser invocados contra o Estado, pois somente o poder público figura como seus destinatários normativos, vez que os particulares são livres para atuar como lhes aprouver. Errado, porque hoje você vai colocar aí no seu caderno, por favor, coloquem assim, teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Aí coloquem, por favor, coloquem assim, segundo o STF, o direito fundamental deve ser aplicado. O direito fundamental deve ser aplicado nas relações entre particulares. O direito fundamental deve ser aplicado nas relações entre particulares, ainda que o poder público delas não participe. Ainda que o poder público delas não participe. Então vem comigo. Então, mais uma vez eu reitero, o direito fundamental hoje, ele é aplicado tanto em eficácia vertical, que é quando o Estado é parte da relação, bem como em eficácia horizontal, que é quando nós temos uma relação eminentemente travada entre particulares, porque hoje a sua eficácia é uma eficácia irradiante. Ok? Próxima questão, vamos nessa. Os direitos e garantias fundamentais só podem ser... Ele repetiu, mas aqui, sem problema. Os direitos e garantias fundamentais só podem ser invocados contra o Estado, pois somente o poder público figura como seus destinatários normativos, vez que os particulares são livres para atuar como lhes aprouver. Errado, né? Se errasse aí de novo eu ia te matar, com certeza, a questão está repetida, né? Quinta questão. Os direitos e garantias individuais previstos na Constituição têm caráter absoluto. Vem comigo aqui. Essa questão, meu irmão, ela não cai em prova, ela despenca.
Bem como eu quero que você entenda o seguinte, você precisa pegar isso aqui o quanto antes para que você venha entender várias situações inerentes ao direito, sobretudo ao direito fundamental. Os direitos fundamentais, eles têm várias características. Dentre elas, nós temos uma característica chamada de limitabilidade ou relatividade. O que é isso? Nenhum direito fundamental é absoluto. Os nossos direitos fundamentais, você tem que entender de uma vez por todas que eles são relativos, eles são limitados. Professor, o que quer dizer isso? Não estou entendendo. Vem cá. Um direito absoluto é um direito intocável, é um direito intangível. Direito absoluto é aquele que não comporta exceção, beleza? Agora, eu vou fazer das palavras do Supremo as minhas palavras. O Supremo falou assim uma vez, ter direito absoluto é negar existência a outros direitos reconhecidos pela Constituição. Ter direito absoluto é negar existência a outros direitos reconhecidos pela Constituição. Professor, não entendi. Olha que interessante. A mesma Constituição que fala que eu tenho liberdade de locomoção é a mesma que aceita penas privativas de liberdade. A mesma Constituição que fala que eu tenho propriedade é a mesma que aceita a desapropriação. A mesma Constituição que fala que eu tenho liberdade de expressão é a mesma que fala que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito às penas de reclusão nos termos da lei. Então, entenda, se eu chego para você e falo que a sua propriedade é um direito absoluto, isso significa que aquele direito não comporta mais exceção. Então, se a sua propriedade é um direito absoluto, você não ia poder ser desapropriado, você não ia poder ser requisitado em caso de iminente perigo público, eu não era obrigado a respeitar a função social da propriedade. Então veja, quando você tem direito absoluto, consequentemente você nega a existência de outros direitos. Por isso eu quero que você entenda o seguinte, você tem direito? Tem. Só que o seu direito ele é limitado, o seu direito ele é relativo. Você tem que colocar na cabeça que sempre o seu direito ele pode sofrer algum tipo de exceção. Entenda, nem o mais elementar, nem o mais precioso dentre todos os direitos fundamentais é absoluto no Brasil. Eu estou falando do direito à vida. Até o direito à vida é um direito relativo, porque em regra não tem pena de morte. Mas nós temos a exceção em caso de guerra, não é? Então vem aqui que eu quero colocar alguns detalhes. Então, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição têm caráter absoluto? Errado. Né? Então nós temos como característica a limitabilidade ou relatividade. Então, segundo o STF, nenhum direito fundamental é absoluto. Agora tem um outro entendimento aqui, se é jurisprudência você tem que ficar ligado. Segundo o STF, a relativização do direito fundamental pode ser expressa ou implícita. Olha aqui comigo, por favor. Presta atenção. Nem sempre, eu costumo falar o seguinte, o constituinte, o cara que fez a Constituição, ele não tinha nem capacidade intelectual, nem espaço suficiente para prever todas as exceções possíveis da Constituição. Pra você ter noção. Por quê? Tem algumas situações, pessoal, que vão acontecendo com o passar dos anos, com o evoluir das coisas. Poxa, a nossa Constituição é de 88, nós estamos em 2019, né? Então muita coisa evoluiu de lá para cá. Então ele não ia conseguir prever todas essas situações. Por isso que tem coisas que vêm com o tempo. Então nem sempre, isso aqui tem que ficar muito claro para você, e quem pregou isso foi o próprio Supremo, nem sempre o direito fundamental ele vai estar expresso
A relativização dele nem sempre vai estar expressa na Constituição. Por isso que o Supremo já falou que permite também relativização implícita de direito fundamental. Beleza? Muito cuidado com isso, porque vocês vão perceber que ao longo do seu estudo, direto você vai perguntar, por que isso aqui é possível? Porque nenhum direito fundamental é absoluto. Então você sempre tem que ficar ligado com esses detalhes. Próxima questão, vamos. Sexta questão. Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão pressupõem um dever de abstenção pelo Estado, ao contrário dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que exigem para sua concretização prestações estatais positivas. Certinho. Vem cá. Eu falei agora há pouco para vocês dessa história de primeira, né, e segunda geração. Mas agora eu quero fazer um esqueminha aqui, justamente para você ter os pontos cruciais das 3 gerações mais importantes que nós temos hoje. Então eu vou colocar só aquilo que cai em prova. Você pode ter certeza. Vem comigo, quer ver? Então olha aqui, ó. A primeira geração, então, ela veio com a Revolução Francesa, e o Estado aqui, ele foi chamado de Estado liberal ou abstencionista. Quais foram os direitos de primeira geração? Os direitos civis, que ele também pode chamar de direitos individuais, e os direitos políticos. A primeira geração, ela é marcada pelas liberdades negativas ou direitos de defesa, que significa o quê, professor? A primeira geração, ela é marcada pelo não fazer pelo Estado, e a primeira geração, então, ela fica conhecida como sendo a geração da liberdade. A segunda geração, vou até trocar a cor aqui, a segunda geração, ela veio com a Revolução Industrial. O Estado aqui, ele foi chamado de Estado prestacionista ou social. Quais os direitos de segunda geração? São os direitos sociais, econômicos e culturais. A segunda geração, ela é marcada pelas liberdades positivas ou direitos de prestação, e por isso ela fica conhecida como sendo... lembrando, vou colocar aqui, ela fica conhecida como sendo a geração da igualdade. Agora, liberdade positiva ou direito de prestação, vou até emendar aqui, é uma atuação moderada pelo Estado. É uma atuação moderada pelo Estado. E nós ainda temos a terceira. Aí nós ainda temos a terceira geração. A terceira geração, ela é marcada pela Revolução Tecno-científica, pela Revolução Tecno-científica. Aqui nós temos um Estado pós-social. O que geralmente cai da terceira são os exemplos. Então, eles colocam paz como um direito de terceira,
Meio ambiente também é um direito de terceira. Os direitos difusos são direitos de terceira geração. O direito dos idosos. O direito do consumidor. O progresso. E o que eles colocam atualmente, que são os direitos transindividuais. E com isso, a terceira geração ela é marcada pela fraternidade. Veja bem, você pode pegar o livro que você quiser. Eu te asseguro que ninguém coloca só os pontos cruciais, igual eu fiz. Eles vão te contar isso aqui em 5 páginas, 20 páginas, essa história toda, né? E aí pra você ter noção que isso cai em prova. Isso foi cobrado na última prova de analista da Câmara dos Deputados 2014. Salário inicial mais de 20 mil reais. Tranquilo? E aí ele colocou toda essa história e trocou só 2 palavras. Ele falou que na primeira você tinha a igualdade e na segunda a liberdade. Não. Liberdade vem da primeira, igualdade vem da segunda. Então você pode pegar a prova que você quiser. O que ele vai fazer na hora da prova? Ele vai colocar você para confundir essa história toda. Beleza? Então você tem que tomar muito cuidado com essa história toda aí, porque isso eu tô te assegurando que cai muito em prova. Beleza? Tranquilo? Ainda dá para fazer mais uma questãozinha aqui. Vamos nessa. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal constituem um rol taxativo. Errado. Errado porque o rol aqui, ele é chamado de rol aberto, meramente exemplificativo, não taxativo ou não exaustivo. Beleza? Olha aqui. Rol taxativo é aquele rol números clausos, números apertados. É aquele que não pode ser ampliado. Diferentemente é o rol exemplificativo. Então os direitos fundamentais, bem como os direitos individuais previstos na Constituição, eles são considerados um rol meramente exemplificativo. Só para você ter noção, o parágrafo 2º do artigo 5º, ele fala que até em tratado internacional você pode encontrar direito individual. Beleza? Então vamos parando por aqui, revisem tudo isso, até então é uma parte bem doutrinária, voltamos posteriormente. Um grande abraço, só o Ouro da Bahia.